13 pessoas que passaram a vida inteira na prisão, parte 2 lá do canal POC. Então a gente vai reagir aqui a parte 2, porque eu não achei a parte 1 pra gente ver. Então a gente vai reagir aqui a parte 2. Então eu espero que vocês gostem, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. No Brasil, a pena máxima que um criminoso pode receber é de 40 anos. Oxe, 40 anos, eu não sabia que essa era e tinha essa lei, né, que a pena máxima seria 40 anos. Achei que poderia pegar até mais do que isso, tipo, uma faixa de 100 anos pra mais, entendeu? Eu não achei que o máximo aqui no Brasil fosse 40 anos, né? No entanto, em países como a Nova Zelândia, Tailândia e Estados Unidos, existe a pena perpétua. Fica pra sempre na cadeia. O encarceramento até o fim da vida do criminoso. Em ambos os casos, é possível passar quase toda a vida dentro da prisão. E será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o POC, hoje nós vamos ver pessoas que passaram a vida inteira na prisão, parte 2. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, deixa o like, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Deixa o like, galera, se inscreve aí pro nosso canal crescer, porque nosso canal já tá longo que eu tô gravando esse vídeo, só tem 3 inscritos, então ajuda a gente aí pelo menos chegar aos 100, por favor, na moral. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que passaram a vida quase inteira na prisão. John Francis. O vovô mafioso ficou metade de sua vida cometendo crimes e a outra metade da sua vida atrás das grades. Conhecido como um dos capangas mafiosos mais perigosos na sua época de crimes, John Francis acumulou orgulhosamente o total de 50 vítimas antes da sua primeira prisão. Na década de 50, ele foi batizado em uma família de criminosos mais perigosos da cidade de Nova York. Desde então, ele tirou a vida de 50 pessoas até a polícia conseguir a sua prisão após 17 anos de seu batismo. John foi condenado a 50 anos de prisão, mas ganhou condicional 2 anos depois. E após diversas violações durante sua condicional, ele foi preso por mais 6 vezes. Aos 93 anos de idade, em 2011, ele ganhou mais 8 anos de prisão, condenado pelas atividades de agiota e extorsão. Caramba! Em 2017, quando completou seu 8º ano em detenção, ele... Tá doido! Ele chegou a 100 anos de vida dentro da cadeia, mano. Caramba, o cara ainda tava vivo com 100 anos dentro da cadeia. Esse homem tem uma saúde, ó, de ferro. Completou 100 anos de idade, ganhando também sua liberdade. Ele literalmente passou mais da metade da vida atrás das grades. Tá doido, ó, 1950 até 2017, caramba, 40 anos. Beth foi uma das detentas com mais anos de prisão relatados. Beth, no ano de 1963, tirou a vida de um recém-nascido e foi condenada à prisão perpétua. Desesperada com a sua sentença em seus primeiros anos de detenção, ela fugiu 4 vezes de locais diferentes e, quando recolhida, decidiu não mais tentar fugir e se reabilitar na prisão, mesmo conquistando diplomas de autoaperfeiçoamento e educação geral, desenvolvendo até algumas poesias. As leis em que ela foi julgada na época de 1973 dizia que ela só conseguiria acesso a uma condicional se o governador regente aceitasse essa condição em forma de perdão. Ela tentou por alguns anos, incluindo em 2003, e apenas em 2012, aos 69 anos de idade, ela conseguiu sua liberdade definitiva com perdão do governador. Caramba. Geleião. Na penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo, estão os detentos mais perigosos que cometeram crimes de abusos e até jurados de morte. Entre eles está o Geleião, fundador vivo do primeiro comando da capital, o PCC. José Márcio Felício, de 62 anos, está preso há 44 anos com sentença de prisão perpétua, além de ter acrescentado à sua conta o assassinato de 3 presidiários durante sua detenção e um agente penitenciário em uma rebelião no ano de 2001, na penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Sem nenhum advogado, ele chegou a escrever sozinho as petições para solicitar o regime semiaberto, mas ele não teve retorno das autoridades. Geleião, além da formação de quadrilha, é condenado por abuso, roubo e homicídios, totalizando 142 anos de prisão e alguns meses. Nossa, 142 anos. Considerado o brasileiro com maior tempo por trás das grades.
Caramba, é muitos anos, tá doido. Apelidada de Detenta Esquecida, Maria Pearson foi registrada como uma das mulheres de maior tempo de cárcere no Reino Unido. Maria cometeu um crime passional, esfaqueando com 17 golpes a noiva de seu ex-marido após saber que ele teria uma nova mulher. Ela começou a perseguir a vítima e 2 dias após o anúncio do noivado do casal, ela decidiu dar um fim na vida da futura esposa de Caramba, descobriu a traição e foi se vingar, que seu loucura. marido em 1987. Ó um pavão lá Mesmo atrás, ano do né? crime, Maria foi detida e condenada com no mínimo 11 anos à prisão perpétua. E durante sua detenção, ela foi transferida para 2 tipos de cadeias com segurança de menor intensidade por bom comportamento. Mas ela teve problemas, tendo que voltar para uma fechada. E nesse ano, ela foi julgada não sendo apta para voltar à sociedade, tanto por seu comportamento em detenção quanto sobre a natureza do crime em que ela cometeu. Ricky Jackson. Em 1975, um roubo seguido de assassinato tinha apenas uma testemunha. Uma criança de 13 anos que relatou ter visto 3 culpados, incluindo Ricky Jackson, que na época ainda era um adolescente. Os 3 suspeitos foram presos imediatamente, seguidos de uma condenação de pena de morte. Ricky, junto de seus amigos, sempre contestaram não terem nada a ver com o crime daquele vendedor e mesmo assim, sem provas concretas, apenas Ricky não obteve liberdade condicional, diferente dos outros 2 acusados. O caso dele foi o mais longo dos Estados Unidos, em que um exonerado ficou recluso, totalizando 39 anos e alguns meses preso. Então agora ele tá solto, né, então. Após alguns anos detido em 2011, o caso dele foi reinvestigado e foi decifrado que a criança tentou retomar seu testemunho, mas foi pressionado pelos policiais com pretexto que era tarde demais para voltar atrás, mesmo sem nenhuma evidência. Nossa, Somente em mano. 2014 ele recebeu liberdade concedida pelo juiz. Caramba. Pô, e se a criança tivesse falado esse depoimento antes, né, ele poderia já estar solto há muito tempo, né, não tinha pegado tanto tempo de prisão como ele pegou, né, se a criança tivesse dado esse relato dele antes e não tivesse sido pressionado pelos policiais da época a não falar esse relato dele, né, e tal. Caraca. Influenciado pelo famoso culto família Mason, Leslie Van Houten cometeu um crime a mando de Mason quando tinha apenas 19 anos. Em 1969, Van Houten confessou ter golpeado com o auxílio de uma faca 15 vezes a barriga de uma mulher, tirando a vida da mesma. Ela descreveu ainda ter limpado suas digitais de objetos que poderiam te incriminar e colocou fogo na roupa que usou naquele dia, eliminando toda e qualquer prova. Com 19 anos de idade, Leslie Van Houten era a mais nova integrante da seita liderada por Charles Mason na década de 60 nos Estados Unidos. Quando ela foi julgada na época, ela recebeu a sentença de prisão perpétua. Assim também como em 1971 recebeu outra sentença simultânea de 7 anos após o assassinato de um empresário, marido da primeira vítima. Van Houten, hoje com pouco mais de 70 anos de idade, está em julgamento para receber liberdade condicional, que ainda está em análise sobre seu comportamento durante os 53 anos que ela passou na cadeia. Que em Caramba. outras 3 tentativas foi recusada pelo tribunal. Joseph Lingo. Em Lingo. 1953, as leis eram bem diferentes e tinha punições que ultrapassavam os direitos humanos. E para Joseph Ligon, o caso não foi diferente. Preso e condenado aos 15 anos de idade, recebendo a sentença de prisão perpétua, Ligon passou uma grande parte da sua vida na cadeia. Na época, Joseph estava andando com colegas que mal conhecia e em uma situação de brincarem de pedir dinheiro, consideraram roubar algumas pessoas no caminho, chegando a ferir e tirarem a vida de 2 rapazes e assim com pouca idade foram para trás das grades. Após alguns anos, as leis mudaram e a defesa tentou diversas vezes negociar sua liberdade. Até porque em relato, Ligon assumia o crime de roubo e ferimento às vítimas. E mesmo sendo comprovado que seus colegas de fato tivessem cometido o assassinato, recebeu apenas liberdade condicional que inúmeras vezes recusou. Apenas em 2020 ele conseguiu um julgamento de liberdade e em 2021, após 61
38 anos na prisão, ele foi libertado tendo um outro desafio pela frente: a reintegração à sociedade, indo para uma casa de cuidados para idosos esperançosos e feliz por ter seus últimos dias de vida fora das grades. Suzanne von Rich. Sendo um dos casos mais chocantes do Brasil, Suzanne foi a protagonista do crime contra os próprios pais. Em 2002, Suzanne... Essa história eu lembro aí, bem, muito famosa mesmo. Acho que foi 2012 que aconteceu essa parada aí e tal. Suzanne planejou o assassinato de sua mãe e seu pai após uma rejeição com o relacionamento dela com o namorado da época. O plano foi arquitetado e no dia da execução, 31 de outubro de 2002, eu falei? 2002. levaram seu irmão até um café e o deixaram lá. Mais tarde, a seu pedido, Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian, tiraram a vida dos pais de Suzanne com uma barra de ferro enquanto eles dormiam. No mês seguinte, muita maldade. Os irmãos Cravinho confessaram o crime e ela, como autora, foi condenada anos depois a 39 anos e alguns meses de detenção, com pena reduzida ao longo dos anos, recebendo até liberdade condicional durante o passar do tempo. Essa daí tinha que pegar prisão perpétua. Não tem mais chance de sair da cadeia, não. E com o aval da justiça, ela teve sua pena reduzida, o que resultou no total de 20 anos de prisão ao todo, recebendo liberdade no início de 2023 aos 39 anos, após passar mais da metade da vida dentro da cadeia. Pra mim, não tinha que ter libertado ela, não. Tinha que ficar... Mano, pra sempre mesmo na cadeia. Que essa mulher aí foi muito mal fazer. O que ela fez foi muita maldade, na moral. Tomás Trantino. Se autodeclarava perturbado e cruel, Tomás Trantino desde jovem já sofria com uma relação abusiva com substâncias ilícitas, o que resultou a ter um total de 6 anos de detenção ainda aos 20 anos de idade. Trantino, mais adiante em 1963, já em liberdade, fez o uso exagerado de ilícitos e foi para um bar. Lá ele se envolveu em uma briga com 2 agentes policiais, resultando na morte deles. Ele foi acusado nas leis da época a pena de morte depois de se manter foragido por 66 horas após o crime. Com as mudanças da lei, já estando no corredor da morte, ele foi absolvido da pena anterior, condenado então a sentença perpétua, e chegou até a desenvolver obras literais com ilustrações próprias dentro da cadeia. Após ter passado mais de 38 anos em detenção, ele recebeu sua liberdade condicional, sendo ele o prisioneiro com maior tempo de cárcere de Nova Jersey. Chamoy. Seguindo um modelo de negócio ilegal de falsa prestação de serviço, Chamoy Tipiaço, esposa de um oficial da Força Aérea, teve a pena de maior tempo registrada no mundo, sendo ela eleita e adicionada até mesmo no Guinness Book em 2006. Após conseguir roubar de 16 mil pessoas o valor aproximado de 10 milhões de reais em 1980. Caramba, mano. Sou robô de 16 mil pessoas, mano. 16 mil pessoas. E sem saber 10 milhões. Roubou 10 milhões. É muito dinheiro. Incluindo membros da realeza tailandesa, sua condenação foi de 141.078 anos de prisão. Porém, se assemelhando à nossa lei, a Tailândia aderiu uma condenação máxima de 20 anos de reclusão, o que reduziu a pena de Chamoy drasticamente. Com a mudança de lei, a criminosa passou um total de 8 anos apenas atrás das grades. Ela deu uma grande sorte, já que se a lei não tivesse mudado, ela teria que cumprir esses 141.078 anos na cadeia, doido, porque, obviamente, todos nós sabemos que ela iria morrer bem antes. Após criar um relacionamento com os agentes penitenciários, ele se recusou a receber liberdade. Paul Jadel Jr. teve uma infância difícil e passou parte dela em um orfanato. Abandonou a escola aos 17 anos e começou a trabalhar em um hotel que mudaria seu destino. Em 1911, ele era carregador no hotel de Nova York. Com fácil acesso aos quartos, ele decidiu invadir, roubar e tirar a vida de um idoso de 73 anos com o uso de uma toalha e clorofórmio. Ele fugiu com poucos dólares no bolso e 2 dias depois foi pego pelo crime.
Sua pena foi de condenação perpétua, que foi diminuída nos primeiros anos por bom comportamento e depois de algumas avaliações, os médicos acharam melhor interná-lo porque ele tinha um quadro de loucura, e lá permaneceu de 1926 a 1972. Poucos anos depois de ter liberdade, ele ficou em uma ala direcionada apenas para idosos na cadeia, e 2 anos depois se recusou a sair, permanecendo por mais de 6 anos em detenção, totalizando 63 anos de sua vida em um sistema prisional. James Murray. James Murray era um paisagista de mente maléfica e perversa. Ele tirou a vida de uma menina de 14 anos. Caramba, mano, que é isso? Violado ela e mais 17 garotas ao todo quando foi pego. O assassino confessou todos os detalhes do crime, afirmando ter arrastado a menina até uma trilha perto de sua casa, estrangulado e abusado de Pamela, que clamou até o último suspiro e depois jogou seu corpo em um poço de pedras na região. Sua sentença foi de prisão perpétua no ano de 1962. Isso porque ele negociou trocar a pena de morte pela de prisão perpétua. Ah não, mas esse aí tinha que de arrasta pra cima. Recorreu diversas vezes e teve seu pedido negado pelo Estado. Mas em 2022 ele conseguiu liberdade após 60 anos de reclusão. O irmão da menina, que na época tinha 11 anos, relatou ainda que os pais tiveram a sorte de não assistir esse desserviço à justiça. É doido, é? Esse ali tinha que ter ido pra arrasta pra cima, não. Tinha como ele... não tinha que ter a opção dele sair não da cadeia, tinha que... De arrasta pra cima, falei antes. Filho de um fora-da-lei rico que movimentava máquinas agrícolas, Richard Honeck era um operador de telégrafo desde jovem. Nossa, telégrafo, caramba, muito antigo. Quando tinha apenas 20 anos, ele foi acusado de tirar a vida de um outro homem com a ajuda de um amigo. Os dois invadiram o quarto da vítima armados com facas, revólveres, tacos e cintos de cartuchos. Com um plano de fuga também engatilhado, os assassinos tinham na mochila conteúdo adulto e algumas roupas. Pouco tempo depois, a polícia encontrou o corpo com perfurações em todas as costas e teve a confissão do amigo sobre o crime. Já detido, Richard tirou a vida de um diretor do presídio, acumulando ainda mais punições à sua conta. Ele ficou em regime de solitária com bola de ferro por 6 meses e já tinha sido sentenciado à prisão perpétua. Após bom comportamento, atuando na padaria do presídio por 35 anos, sua pena foi reduzida e sua vida por trás das grades durou 64 anos no total, tendo pouco tempo de vida anos depois de ter tido liberdade. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau. É doido, a maioria aí, galera, merecia ter ido de arrasta pra cima, não merecia ter a possibilidade de sair da cadeia não, porque é muita maldade mesmo. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo, ajuda o canal aí a chegar a 100 inscritos, por favor. E se você não conhece, eu tenho outro canal de futebol, que tá aqui na descrição, o canal de futebol, vai lá, se inscreve lá, deixa o like, que nós tá crescendo pouquinho em pouquinho, então quase chegando aos 3 mil inscritos, espero que nós consigamos ganhar, porque tá difícil, pra você falar a verdade, hoje em dia tá muito difícil crescer canal no YouTube, mas se você puder me ajudar nesse vídeo do canal, se inscreve nesse ou no outro, eu vou ficar muito agradecido, e é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!